paz do Senhor para as irmãs que já estão chegando, seu Paulo, com a Adriana, Marisa, Nisiele, Rosângela, Patrícia, sejam bem-vindos, Maria Marques, seja bem-vinda em nome de Jesus, Márcia também, seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, que nós possamos ter esses momentos maravilhosos na presença de Deus, porque Deus é bom demais, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações essa noite, porque a palavra de Deus é que nos coloca de pé. Sabe, a palavra de Deus tem nos sustentado e eu desejo essa noite que você seja alimentado pela palavra. Amém, queridos? E vamos aguardar mais um pouquinho que está chegando muita gente. Laine, seja bem-vinda, Laine, Deus te abençoe. Maria Marques, Deus te abençoe, seja bem-vinda. É muito bom ter vocês conectados aqui, pastor Alex, seja bem-vindo também. Márcia Teles, lá do Santos, né, querida? É distante assim, mas nós estamos pertinho no espírito. Tatiana, Cleito, que Deus abençoe vocês ricamente, que Deus possa estar essa noite falando ao coração de cada um de vocês, amém? Carlinha também já entrou, Sheila, que bom ter vocês aqui comigo, porque pelo menos a gente mata a saudade, né? Creuzinha, seja bem-vinda, Creuzinha, Deus te abençoe. Nós vamos estar começando essa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27, que nós vamos ler o versículo 1 apenas do Salmo 27, que esse salmo fala da confiança em Deus e anela pela sua presença. Então nós vamos estar fazendo essa leitura na certeza que Deus vai estar ministrando ao nosso coração. Ai, Zaninha Prado, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Nós vamos estar fazendo essa leitura agora e diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Deus está dizendo que você não tem que ter medo de nada. Não tenha medo das ameaças. Não tenha medo do perigo que está te rodeando, não, porque o Senhor coloca anjos para te guardar. E esses anjos têm te guardado de uma maneira linda. E que você tenha essa confiança, porque você não tem o que temer. O medo não provém de Deus. Ele diz que Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação e nós não temos que ter medo de nada. Amém, queridos? Então nós vamos estar orando agora e logo a seguir nós vamos adorar o Senhor com o Patrick e a Rosângela. Amém? Senhor, graças te damos por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos conectados com esses irmãos para fazer esse culto ao Senhor, porque o Senhor é o centro desse culto. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, fique à vontade para começar a falar aos nossos corações, tocar em cada mente que está conectado nesse culto, trazendo realmente aquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite. E eu declaro essa presença gloriosa e esse Deus eterno, invisível, mas real, é digno de receber o louvor, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém? Então nós vamos agora louvar o Senhor com o Patrick e a Rosângela. Rapaz, Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite a todos. A paz, igreja, amém? Que o Senhor possa estar nos conduzindo nessa noite, abençoando a vida de vocês, amém? Glória amém. A Deus. A paz, né? Mais uma vez aos irmãos. Nós vamos estar atuando 2 cânticos, né? Como a gente sempre fala aqui na nossa live, na nossa transmissão ao vivo, que você possa tirar esse momento, né, para estarmos adorando ao Senhor juntos, nós estarmos meditando naquilo que nós estamos cantando, para que o Senhor transforme o nosso coração e o nosso entendimento, amém? Vamos adorar o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais.
as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos declarar mais uma vez, cada vez que a minha fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós não vivemos pelo que vemos, né? Nós não vivemos por vista, mas nós vivemos pela fé na obra de Jesus. Nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é para nós. Nós vamos declarar isso nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente Deus.
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curável for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Senhor. Nós declaramos, Pai, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja nenhuma fábrica de churrasco, nós vamos continuar declarando que Tu és o Deus que nós amamos. Nós não te amamos pelo que Tu vai fazer, porque nós te amamos pelo que Tu és. Senhor, recebe a nossa adoração. Eu te peço, Pai, que nesse momento o Espírito Santo tome o governo das nossas vidas, trazendo a revelação de tudo que vai ser falado aqui. Que a palavra que for liberada essa noite pelos meus lábios seja totalmente liberada primeiro pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sou apenas o canal, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. E eu abençoo a tua vida, declarando a presença de Deus na tua vida, trazendo a revelação desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O que eu tenho para trazer para você hoje, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é que quando Josué mandou rodear a cidade de Jericó, ele queria derrubar os muros para tomar posse de Jericó. Mas só que hoje, quando o Espírito Santo começava a falar comigo, que hoje era a noite da gente derrubar as muralhas da nossa vida. Então eu quero convidar você nesse momento, para você abrir a sua Bíblia, lá em 2 de Timóteo, a carta do apóstolo Paulo, em 2 de Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 3 e 4. E hoje eu creio que o Espírito Santo há de falar profundamente na nossa vida, porque às vezes tem coisas que precisam ser removidas para que a gente não perca essa caminhada em Cristo Jesus, porque nós somos como um atleta diante dele. Então nós precisamos estar preparados para vencermos essas jornadas e sairmos vitoriosos. Amém? Então, a carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Amém? Então, nós vamos fazer a leitura agora e eu peço que o Espírito Santo te revele essa palavra. Amém? E diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, na verdade, Paulo estava preocupado com Timóteo. Porque, afinal de contas, Timóteo era um jovenzinho. E Paulo se preocupou muito com o trabalho que entregou nas mãos de Timóteo, achando que Timóteo realmente pudesse, se não aguentar o tranco, porque a gente, quando recebe um encargo do reino de Deus, é muito bom, sabe? É uma coisa que nos alegra muito poder ser utilizado para o reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não é fácil, não. E aqui, Paulo vai alertando a Timóteo, dizendo: Timóteo,
Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Por que Paulo fala isso para Timóteo? Porque a trajetória de Paulo foi uma trajetória de muitas aflições, prisões, açoites. Paulo foi um homem que nunca se permitiu parar porque ele estava passando por uma luta. Ele sabia o que ele precisava fazer. Ele se candidatou para morrer. Ele estava crucificado com Cristo. E por isso ele fala a Timóteo, sofre comigo as aflições de Cristo. Porque se a gente quer realmente ver o reino de Deus fluir e a gente realmente ser aprovado por Deus naquele grande dia e termos as nossas obras aprovadas, nós temos que entender que nós, nessa vida aqui, nós vamos sofrer as aflições de Cristo. Porque o tempo que Jesus esteve aqui na Terra, ele sofreu as aflições. Mas em momento nenhum ele parou. Ele tinha um alvo, ele tinha um foco que ele não abriu mão. E nós sabemos que atrás do nosso alvo está o poder. E se você perde o seu alvo, você está deixando de usar o poder que Jesus liberou para você. Então aqui ele diz, sofre comigo. O que ele estava dizendo? Que como um bom soldado, o crente deve estar aqui disposto a enfrentar dificuldades como um atleta enfrenta para subir no pódio e alcançar a vitória. Porque um atleta, ele tem que realmente cumprir as regras de uma competição. Eu estava pensando, eu gosto muito de vôlei, e eu estou assistindo os vôlei de 2004, as Olimpíadas passadas, porque eu gosto muito de esporte. Então, eu procuro assim, aproveitar que está passando de novo, eu assisto. Então, eu estava prestando atenção a uma coisa. O cara, quando vai sacar no voleibol, se ele pisar o pé na linha, ele perde o ponto. Ele pode ter tido um ace, ele pode ter um excelente saque, mas se ele pisar naquela linha, ele já perdeu o ponto. Então, todo atleta, ele precisa seguir as regras. E assim somos nós cristãos. Nós precisamos, sabe, passar também a entender que nós temos regras como cristãos. E nós somos comparados a um atleta que obedece às regras para alcançar o prêmio. Porque, na verdade, o cristão é comparado ao atleta que nós temos as regras a cumprir, que é o que? Obedecer a palavra de Deus, sabe? Para alcançarmos a vitória, entender que diariamente, através da palavra, nós estamos sempre derrubando, sabe? As barreiras, as muralhas da nossa vida. E essas muralhas da nossa vida, elas são derrubadas pela palavra de Deus. E algo assim muito interessante, como eu estava pensando, que nós, como cristãos, nós não podemos viver uma vida relaxadamente. Nós precisamos entender que cada muralha que nós identificamos através da palavra, nós precisamos derrubar, porque nós temos um alvo, nós precisamos subir no pódio, nós precisamos sair vencedores, nós precisamos alcançar o prêmio da vida eterna. Isso aí é um prêmio que Jesus conquistou para nós. E aí nós vemos que lá em Marcos 9:24 está escrito que tudo é possível àquele que crê. Se você lê a Bíblia, mas não crê no que está escrito, você não vai sair fortalecido nunca. Porque tudo é possível àquele que crê. O Evangelho de Marcos 9:24 declara isso. E aí, quando eu comecei a examinar, sabe, eu vi assim, a trajetória do apóstolo Paulo, que foi um homem que disse o seguinte, olha, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele fala todas as coisas, ele generalizou. Todas as coisas falam das lutas, fala das decepções, fala da adversidade, fala das guerras, fala de tudo. Ele diz que todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama ao Senhor. Às vezes você está enfrentando uma luta, uma adversidade, e você não consegue entender que Deus está colocando um degrau para você subir mais alto. Ninguém sobe espiritualmente se não for através da luta e adversidade. Outro dia eu estava falando lá na igreja que o nosso candelabro, ele se mantém aceso, não por causa da nossa vitória, mas é por causa da nossa luta, da nossa renúncia, do nosso arrependimento, a gente mantém uma vida acesa em Cristo Jesus. E aí eu estava assim pensando como a gente precisa a cada dia derrubar
as muralhas que impedem que nós possamos fluir como um atleta de Cristo nessa terra. E a primeira muralha, queridos, que nós precisamos realmente derrubar, sabe qual é a primeira muralha? É a impureza do nosso coração. Porque quando Deus, ele quer escolher alguém, ele não escolhe porque você fez um seminário teológico, ele não escolhe porque você tem uma oratória muito boa, ele não escolhe porque você fala vários idiomas, ele não escolhe porque você tem os dons, porque o dom quem dá é ele. Então isso aí não é problema para ele. Mas quando Deus quer escolher alguém, ele escolhe pelo coração. E o coração só quem vê é o Senhor. Ninguém vê o coração, só o Senhor pode ver o coração. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você essa noite, como a gente tem que cuidar do nosso coração. E a primeira muralha que eu quero dizer para você que nós precisamos derrubar da nossa vida são as impurezas do coração. Porque o nosso coração tem que ser puro para que seja realmente o altar de Deus. E Ele quer que o nosso coração seja o altar de Deus. E eu quero assim te convidar a examinar um pouquinho comigo essa noite. Vamos dar uma voltazinha lá em Provérbios 4, 23, que é a primeira muralha que nós vamos ver essa noite que nós precisamos derrubar. Diz assim, ó, Provérbios 4, 23. Vamos ver o que o Espírito Santo está dizendo para a gente essa noite. Diz assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, nós precisamos guardar o nosso coração. Se você quer ser um canal de Deus para essa geração, se você quer ser um canal onde dizer, Deus, pode me usar, eis-me aqui, Senhor. Você precisa estar com o seu coração preservado. Você precisa estar com o seu coração puro. Todas as impurezas, toda a maldade seja tirada do seu coração. Porque Deus, quando Ele quer te usar, quando Ele escolhe alguém, é a primeira coisa que atrai, é o coração. E quando nós olhamos isso, eu posso te provar na Bíblia. Por que Deus escolheu? O que levou? Vamos pensar nisso agora. Será que Deus não tinha outra pessoa que falasse melhor? O que levou Deus a escolher o gago Moisés para ser libertador de Israel? Será que não tinha outra pessoa que não fosse gago, que falasse melhor para ele escolher? Mas ele não queria saber não, porque se tiver que botar uma fona, ele vai botar uma fona, o cara vai me falar bem. O que interessava para Deus era o coração de Moisés. E Deus vai e escolhe o gago Moisés para ser libertador de Israel. E aí vamos analisar pela palavra de Deus. O que levou Deus a escolher um garoto que estava com cheiro de urina de animal, sabe? Para ser rei de Israel. O que levou Deus a escolher esse Davi para ser rei de Israel? Ele não tinha uma aparência tão boa como tinham seus irmãos. Tanto é que quando Samuel foi para ungir um dos filhos de Jessé, Samuel olhou logo para a aparência e Deus falou, não, nenhum que eu quero, que eu escolhi, está entre esses aí, não. O que eu escolhi ainda não está aqui. Eu creio que quando Samuel deu de cara com Davi, esmirrado daquele jeito, um garoto todo sujo, com roupa que vinha do pasto, cheirando do animal. E aí ele olha para Davi e Deus fala, é esse aí que eu quero. Aí Samuel começou a entender mais profundamente o quanto Deus chama através do coração. E nós estamos vivendo a preparação do avivamento, onde Deus vai começar a usar pessoas tão simples, pessoas que ninguém dá nada por ela, por causa do coração. Porque é o coração que atrai. E esse coração que atrai a presença de Deus para escolher para essa geração é um coração que não é vaidoso, que não quer aparecer, que transfere a glória para o Senhor. É um coração que fica feliz de ver alguém receber uma libertação em plena adoração, onde ninguém tocou a mão nela. Um coração que se alegra em ver uma pessoa sendo curada só em comer o pão e beber o cálice da ceia. Sabe, é isso que Deus quer, porque Ele diz, eu não vou transferir a minha glória para o homem.
Por que o que explica nessa noite o que levou Deus escolher uma prostituta arrependida para anunciar o evangelho? Você já parou para pensar nisso? Aquela mulher excluída de João 4, a mulher samaritana, já tinha passado pela mão do 5º marido. Você imagina a situação dessa mulher? Mas Deus não vê como vê o homem. O que atraiu essa mulher para Jesus foi o coração dela. O coração dela estava pronto a ser mudado, a ser transformado. Porque quando você quer, Deus faz. Mas você tem que desejar e reconhecer que você precisa dessa mudança. Então, aqui nós vemos o que fez Deus escolher esses 3 personagens que eu acabei de falar agora. Levanta a sua mão e diga, foi o coração puro. O coração puro desses personagens levou Deus a separá-los para uma grande obra. Que coisa linda. E nós vemos, irmãos, que quantas muralhas precisam ser derrubadas para você ser um canal profético para essa geração. Querido, nós estamos no tempo de tudo ou nada. Hoje eu precisei ir à rua, porque hoje eu acordei com uma vontade de comer fígado, sabe? De fazer aquele fígado acebolado com purê de inhame. Ainda fiz uma couvezinha que sobrou da couve do brócolis de ontem. E eu tive que ir um pouquinho longe, lá na Praça do Valqueiro tem um açougue que vende um fígado tão macio. E eu fui comprar esse fígado. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor. Que aonde eu passei, eu pude levar o evangelho para cada pessoa que olhou no meu rosto. O caixa do açougue, a menina que me atendeu na farmácia, o guardador do carro, ele olhou para mim e falou para mim o versículo que eu abri hoje, essa live. Foi o Salmo 27, versículo 1. E aquele homem simples, sabe? Que ninguém dá nada por ele. Quando ele me ajuda a fazer a manobra do carro para eu ir embora, ele falou, ei, olha, essa semana ainda Deus vai te entregar uma vitória. Eu falei, eu recebo, meu irmão. Eu recebo e vou voltar para te contar. Não ignore as coisas pequenas. Porque nós estamos vivendo um tempo que Deus vai usar as pessoas simples, quebrantadas de coração, para trazer salvação a essa humanidade. E você é um escolhido. Você é separado de Deus. Deus conta com você. Na hora que você sai da tua casa para comprar o pão da manhã, você lida com gente. Você encontra com gente. Que palavra você tem liberado para a caixa que paga o seu pão? Que palavra você tem liberado para aquela pessoa que você disse, dá licença para eu passar? Sabe, eu voltei para casa feliz da vida porque eu pude semear a palavra de Deus aonde eu passei hoje. E além de semear, eu recebi também a palavra de Deus de um homem tão simples, mas com uma fé tão linda, que eu falei, nossa, obrigada, Jesus. E eu falei para ele, eu vou voltar para contar a bênção que Deus entregou através de você, porque eu estou recebendo a tua palavra profética. Irmãos, vamos acordar, porque nós estamos vivendo um novo tempo. Deus não vai levantar os doutores, Deus não vai levantar os homens famosos, Deus não vai levantar aquele que está cheio de dom, não. Deus vai levantar os puros de coração e vai injetar glória, o poder, e você será canal para essa geração. Assim diz o Senhor. Oh, Jesus, que coisa boa. Outra muralha que o Espírito Santo falou para mim hoje, que tem que cair da tua vida. Sabe o que é? Você precisa esquecer o seu passado. Porque se você ficar preso ao seu passado, você não vai conseguir receber a revelação do Espírito Santo que ele quer fazer lá na frente. Lá em João 16, 13, está escrito o seguinte, que o Espírito Santo vai nos revelar o que vai acontecer. Se você estiver ocupado com o que passou, como que você vai ouvir a voz do Espírito Santo que quer te revelar aquilo que vai acontecer? É algo glorioso, irmão. Nós precisamos entender isso. E Deus fala, esqueça o teu passado. Vamos na palavra agora, lá em Filipenses 3,13. Vamos ver o que Deus fala conosco nessa noite. Filipenses 3,13. Você é boa de Bíblia, eu sei disso, né? Nossa, Flávia Catarina, seja bem-vinda, Chapeta. Receba aí de Deus essa noite, Flávia, na sua vida, minha querida. Então, Filipenses 3,13
diz o seguinte, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Uma das muralhas que tem que cair da tua vida, para que o Espírito Santo te use, você flua naquilo que Deus quer para a tua vida, você precisa esquecer o passado. Se você não consegue esquecer o passado, como que você vai experimentar o novo que está vindo de Deus? Porque é tempo de você ser um padrão para aquilo que é torto. É tempo onde Deus fala, seja um padrão para aquilo que é torto. Porque você é a igreja, você tem o Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo, quando fala que aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, Paulo, ele estava dizendo, eu precisei esquecer que eu fui um perseguidor da igreja de Jesus, que eu maltratei os cristãos, que eu fiz muita maldade, eu precisei me perdoar, esquecer o meu passado para que eu pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus. Querido, Paulo foi um instrumento tão lindo nas mãos de Deus, que Paulo ele morreu como mártir lá em Roma, sabe, no ano 62 depois de Cristo. Então, você vê que 62 anos depois de Cristo, ele continuou guerreando, implantando o evangelho, não queria saber se ele ia morrer como mártir, se ele ia morrer dentro do palácio, mas ele falou, eu não posso pensar no passado, porque tem um compromisso aí que me espera. Irmãos, não perca o foco. Atrás do foco está o poder. E Deus te chamou para olhar para frente. Deus não te chamou para olhar para trás. Esqueça o passado. Quem adora pegar material do passado para fazer você, sabe, se autocondenar é o diabo. O diabo só trabalha no passado, mas o Espírito Santo que está aqui trabalha no presente e no futuro. No futuro pertence a Deus, o diabo não pode saber o que Deus vai fazer com você amanhã. Então ele diz, esqueça o passado. Você precisa esquecer essa noite que você foi uma ovelha negra da família, porque Deus pegou essa ovelha negra da família. Deus pegou essa problemática, Deus pegou esse que é problemático, que transformou num canal profético para essa geração. É isso que importa. Não importa como você foi no passado, se você deu trabalho aos teus pais, se você namorou muito, se você fez muita besteira, se você passou a perna em alguém, não importa. Importa que dos teus pecados ele não se lembra mais. Eis que tudo novo se fez. E para que você seja um canal do fluir de Deus, você vai precisar esquecer o passado. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo novo se fez. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é o que Deus está mandando para você. Querido, você precisa entender essa noite que quando você esquece o passado, você esquece até o que deu errado com os teus pais. Porque se Isaac fosse pensar no que deu errado com Abraão, que quando Abraão abriu os poços, os inimigos vinham, sabe, e entulhavam os poços que Abraão abria. Mas Isaac, filho de Abraão, tomou uma posição e falou, agora acabou essa brincadeira, todo poço que eu abrir vai ser meu e vai brotar água. E assim aconteceu, porque ele creu num Deus que o chamou, ele não olhou para trás, ele não ficou preso ao passado, mas ele creu naquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Isaac foi um homem tão abençoado que ele colheu no mesmo ano que ele plantou. E eu quero te dizer uma palavra profética para você essa noite. O ano ainda não acabou. Tem pandemia, colégios fechados, empresas fechadas, mas as promessas de Deus não são fechadas na sua vida, não. Vai ser em plena pandemia que Deus vai abrir as portas para você. Vai ser em plena pandemia que você vai viver Isaías 45, de 1 a 3, que até os tesouros que estão escondidos, que pertencem a você, ele vai trazer para você em plena pandemia. É nessa pandemia que tu vai ver a glória de Deus na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, você toma posse, porque Deus está aqui. E eu quero declarar para você profeticamente que nessa live, o Espírito Santo
vai estar visitando o teu banco de memória. E vai apagar desse banco de memória tudo que foi ligado ao passado, que te traz angústia, te acusa, que te paralisa. O Espírito Santo vai visitar o banco da tua memória essa noite e vai trazer o novo para a tua vida, porque ele tem algo com você e ele quer te usar. E você vai precisar esquecer o passado, porque não vale a pena você ficar preso ao passado. E quando eu falo de passado, vamos dar uma passadinha lá em Isaías 43. Nós vamos ler o versículo 18 e 19. De Isaías 43. Sabe o que diz aqui para a gente esse versículo? Isaías 43, 18 e 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, Deus está fazendo uma coisa nova com a igreja. E você é essa igreja. Deus está abrindo portas no deserto. Deus está honrando os filhos dele em plena pandemia. Sabe, hoje eu vou tomar liberdade aqui para agradecer a Deus, que nós estávamos orando pelo irmão Joaci do Louvor, e clamando pela vida dele, que é um homem assim tão querido nosso, um homem de Deus, um homem que não oscila, um homem equilibrado, um homem de um caráter lindo. E nós começamos a orar por ele, porque a firma dele estava para mandar todo mundo embora. E aconteceu. Todo mundo foi embora, mas a firma que comprou, aonde ele trabalhava, olhou o currículo dele e já admitiu ele. Sabe por quê, queridos? Não tem como fugir. Em plena pandemia, Deus vai te honrar. Toma posse hoje. Em plena pandemia, tu serás honrado por Deus, assim diz o Senhor. Então, aqui, quando Isaías fala, não vos lembreis das coisas do passado, quando nós estamos presos ao passado, nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Deus está fazendo e você está lá preso ao passado, distraído ao passado, Se você está em Deus, não empresta a tua mente para o diabo. Deixa a tua mente ligada no céu, porque se a sua mente estiver ligada nas coisas de Deus, você vai dizer que nada é impossível para ti. É isso que Deus quer que você entenda essa noite. Nada será impossível para você se você tiver com a mente ligada no céu. Irmãos, ande com Deus, mas não permita emprestar tua mente para o diabo. O diabo só trabalha com o passado. Ele é o acusador, mas Jesus já te liberou. Jesus já te salvou. Jesus já te libertou. Tu és uma nova criatura em Cristo Jesus. O que Ele quer hoje, vamos derrubar as muralhas que está impedindo que eu seja uma bênção nesse momento onde eu estou estabelecendo o reino de Deus. O reino de Deus está sendo agora estabelecido de fato e de verdade, irmãos. Aqueles que estavam em cima do muro, ou você cai nos braços do Pai, ou você vai morrer. Não tem saído. Nós estamos vivendo um momento tão delicado, ou é tudo ou nada. Ou você nada, ou você vai morrer na praia. Porque nós estamos no vale da decisão. Nós estamos no vale da decisão, meus irmãos. Ou você assume ou não assume esse reino. Ou você renuncia ou você não renuncia. Ou você diga, Senhor, arranca todas as muralhas do meu coração. Porque eu quero ser um canal nessa geração. Queridos, nós estamos vivendo dias tão delicados. Que Deus quer que tu coma a palavra. Que tu leia a Bíblia, que tu entenda o que Ele está te falando. Porque você não pode ser enganado com os espíritos de adivinhação. Muito espírito de adivinhação sobre a terra, filhos. A palavra de Deus nos alerta para isso. Mas os meus escolhidos que estão ligados em mim não serão enganados assim, diz o Senhor. Então, fique ligado. Você é um canal para essa geração.
eu tenho a certeza, não tenho dúvida do que o Espírito ministra ao meu coração. Ainda em plena pandemia, eu digo para você uma coisa, nós estamos vivendo um ano do derramado vinho novo. Exatamente quando Deus peneira a noiva, aonde Deus coloca o vestido da justiça na noiva, eu posso dizer que eu estou vivendo o ano do vinho novo. O derramado vinho novo não parou por causa da pandemia. Quem poderá parar o derramado vinho novo na nossa vida? O diabo pensou que essa quarentena ia nos parar? Ele está muito enganado, porque em plena quarentena busquei mais, orei mais, li mais a Bíblia, ouvi mais a voz de Deus. Estou aqui para dizer a você que Jesus salva, Jesus cura e Jesus voltará para buscar a igreja. Está muito perto, irmãos. Essa quarentena, ela veio para medir os que são de Deus. Aqueles crentes fiéis, sabe, que estavam em cima do muro, que estão entendendo que já chegou o final, eles pularam para o braço do Pai. Mas aquele que não crê, que nós estamos na reta final, debandou no mundo e nem vai voltar para a igreja, tem crente que não vai voltar para a igreja, não. Não sei nem se era crente. Era visitante. Não vão permanecer. Muitos não vão permanecer, filhos. Mas muitos entrarão pela igreja, precisando de um discipulado, precisando de uma palavra apostólica, porque esse é o tempo do derramado vinho novo sobre a noiva de Cristo. E ele não quer a noiva de Cristo manca, ele quer uma noiva, sabe, fortalecida, ele quer uma noiva revigorada, ele quer uma noiva restaurada, porque é essa noiva que ele está usando nesse momento no reino de Deus para trazer as almas. Nós precisamos atrair as almas para Cristo. Sabe, não fica perdendo tempo com quem não quer, não, filhos. Não fica, não, perdendo tempo com quem não quer. Valorize as coisas pequenas, porque são nas coisas pequenas que vai brotar uma linda flor. São nos vasos pequenos que Deus vai botar lindas flores. Eu estava olhando a rosa, eu tenho uma planta que chama-se rosa do deserto. E quando eu mudei ela de vaso, ela ficou mais forte. Botei uma terra nova. Ela não precisa de água para dar flor, porque ela resiste ao deserto, ela resiste ao calor, ela resiste a tudo, assim é você. Tu é como a rosa no deserto, tu resiste à pandemia, tu resiste à tribulação, tu resiste à perseguição, tu resiste à luta, mas tu não abandona esse Jesus que um dia nunca te abandonou. Não abandone ele por nada. Você é a igreja dele, não desista da igreja. Porque tudo que ele vai fazer é através da igreja. E nós precisamos entender o valor da igreja nesse tempo. Não deixa de ir à igreja. Vá para a igreja, irmão. A nossa igreja, as nossas 3 igrejas foram detetizadas contra o corona. Tudo detetizado. E além das máscaras, da higienização na entrada. E, sabe, nós ganhamos essa detetização. Ela nos procurou. Então, eu estou assim, tão feliz de vendo Deus fazendo o que está fazendo na igreja do Valqueire. Sabe, irmãos? É Deus que faz. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Mas Jesus falou para Pedro que, Pedro, sou eu que faço acontecer aí na terra, não é você, não, eu que faço acontecer. E quando a gente tem essa fé inabalável, a gente sabe que a gente ora e quem vai fazer acontecer aqui na terra é o Senhor. E o Senhor já começou a fazer acontecer aqui na terra. E eu declaro e profetizo que o Senhor já começou a mexer na tua vida. Tu nunca mais será a mesma. Se havia acomodação, tu vai começar a andar de patins de hoje em diante. Tu não vai mais fechar tua boca. Tu não vai mais ter vergonha. Toda vergonha tirada, toda timidez, vamos deixar de lado e vamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Para você anunciar o Evangelho de Jesus, não precisa estar com o microfone na mão, não. Você tem que ter palavra no coração e quebrantamento e dependência do Espírito Santo para você anunciar a salvação para aqueles que estão morrendo. Você está entendendo? Então, eu creio assim, nessa palavra, sabe? E eu quero, assim, antes de encerrar essa live hoje, eu quero ainda que você vá lá em Isaías, capítulo 1. Vamos lá em Isaías, capítulo 1. Nós ainda temos, acho que uns 10 minutos, né?
Nossa, a Fernanda está jantando aqui, gente, uma janta tão cheirosa, que eu perdi até a noção do que eu ia falar para vocês. Olha, uma janta tão cheirosa, eu estou assim maravilhada. Outra coisa, nessa pandemia, Deus, as pessoas descobriram seus talentos. A Fernanda não era uma dona de casa que eu estou vendo. Tu entra na casa dela, é tudo organizado, tudo num lugar. Estou maravilhada. Tu entra na cozinha dela, é tudo num lugar. Antes ela era uma bagunceira. Vai ver a comidinha que ela faz. Eu estou fazendo essa live com você, eu estou sentindo o cheiro da janta dela. E ela está aqui na sala comendo, tá, queridos? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Nessa pandemia, Deus aperfeiçoou até você como dona de casa, como mãe, como esposa, sabe, como filha. Deus aperfeiçoou, porque Ele aproveita todos os momentos para aperfeiçoar os seus filhos, amém? Vamos lá, então, Isaías, capítulo 1. Vamos ver o que Deus fala para a gente aqui. Isaías, capítulo 1, nós vamos ler o versículo do 18 a 20. 18 a 20 diz assim, você já abriu, com certeza, porque enquanto eu estou falando aqui da casa da Fernanda, você estava abrindo, né? Isaías 1, 18 a 20 diz assim, vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como branca lã. E olha só o que ele está te falando agora. Ó. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Olha só. Se você ouvir e se você quiser, tu vai comer o melhor da terra. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou obrigar você a comer o melhor da terra. Para você comer o melhor da terra, você tem que crer em mim. Você tem que crer que eu sou Deus, que te surpreendo, que vou mudar a sua história, que vou fazer algo na tua vida nesse tempo que tu vai dizer como pode. Isaías 45, de 1 a 3 para você. Ele vai fazer isso na tua vida. Depois a gente termina falando isso. E o versículo aqui, ó, esse 18, que diz, né? Ele fala assim, essa oferta de perdão, irmãos, tem como condição a reforma da vida exigida. Ele fala claramente. E esse versículo 19 diz o seguinte, se quiseres ouvir, comereis o bem dessa terra. Mas o 20 diz o seguinte, ó. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, Deus não tem negócio com rebelde. Deus não negocia com rebelde. Deus negocia com o quebrantado e humilde de coração. O quebrantado e humilde de coração não é aquele que ganha um salário mínimo, não é aquele que tem uma casa humilde, não é aquele que só tem um sapato para calçar, não. Quebrantado e humilde de coração é aquele que reconhece que depende 100% de Deus para tudo. Você pode ser muito inteligente, a sua conta bancária pode estar estourando, mas se você não tiver Deus na sua vida, se você não tiver a orientação dele, você não vai chegar a lugar nenhum, assim diz o Senhor. E nós vemos assim, ó, Deus, querido, eu fico assim maravilhado com esse Deus. Porque Deus, ele não se move na sua necessidade. Deus se move na sua obediência. E para obedecer tem que ter quebrantamento. Para obedecer tem que ter humildade. Se não houver humildade, como haverá uma obediência? Não tem como. Não combina, sabe? As coisas não vão se casar mesmo. E aqui nós vemos que ele vai se mover através do seu quebrantamento e através da sua obediência. Obediência a quê? A palavra dele. Por isso que tu tem que ler Bíblia, filho. Se tu não ler Bíblia, tu vai ser uma palha seca na terra. Qualquer ventinho vai te levar. Mas se tu ler a Bíblia, não tem adversidade, não tem inimigo que fique de pé diante de ti. Eles vão até te rodear, mas vão desistir de você, porque você está firmado na rocha. E quem está firmado na rocha, o inimigo não suporta, tem que voltar.
porque nós somos firmados na rocha e o inimigo não vai poder fazer nada contra a nossa vida. Ele vai se desgastar, ele vai ficar furioso e nós vamos continuar de pé, porque nós somos uma palmeira firmada sobre a rocha. Amém, queridos? E a terceira muralha, para encerrar, deixa eu ver se dá tempo, vai dar. A terceira muralha que a gente precisa hoje jogar por terra é a incredulidade. Sabe, a incredulidade tem impedido muitas pessoas de alcançarem o que Deus tem. Ai, que pregação maravilhosa essa de hoje. Que live boa que a pastora Carminha fez. Amanhã já acorda murmurando. Amanhã já acorda duvidando. Amanhã não crê que o guardador de carro profetizou para você, deu uma palavra profética. E aí? Sabe, a incredulidade tem que ser removida da nossa vida, porque a incredulidade, ela se torna uma muralha que vai impedir que você receba o que Deus tem para a sua vida. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler Hebreus 11:6 para você. Vamos lá, Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11:6. Vamos lá, o que Deus tem para a gente. A incredulidade é uma muralha que não pode caminhar com o cristão. O cristão, ele vive pela fé. A gente vive pela fé. Se a gente não tiver fé, nós vamos chegar onde? Por isso que nós somos chamados de doido, de louco. Pode estar o vento que tiver, as portas estão todas fechadas e a gente está profetizando que amanhã vai ser melhor do que hoje. Ainda que tudo esteja ruim, a gente está profetizando que o Brasil será ricamente abençoado ainda esse ano. Ainda que todos falem contra, nós temos uma promessa para a nossa nação, que a nossa nação será tão próspera que o mundo vai parar e vai dizer o que está acontecendo com aquele país. E aí? Não temos que crer nisso? Lá em Hebreus 11:6, está escrito o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é presenteador daqueles que estão buscando. Se você se aproxima de Deus, você precisa crer que ele existe e é presenteador daquele que está buscando. Olha que coisa linda. Muitos vão à igreja, entram vazios e saem vazios, porque não recebem nada. Não crê na palavra. Não crê naquilo que é falado. Sabe? Nós precisamos crer naquilo que é falado, que é a palavra de Deus. E essa barreira da incredulidade tem que cair da tua vida hoje, porque o Senhor te chamou para grandes coisas. Ainda que você diga, mas ninguém acredita em mim, eu não sou nada. Você é sim, você é lavada e remida no sangue do Cordeiro, e Deus quer te usar como um canal nessa geração. Entenda isso. Será que você já falou pro teu chefe, que olha para tua cara todo dia? Será que você já falou quem é Jesus para ele? Não vai com essa frase assim, Jesus te ama, não, que ele vai dizer assim, Jesus te ama também. Já caiu de moda. Nós temos que ir mais profundo na palavra e levar o homem a crer que Jesus morreu para que ele tenha vida e vida em abundância. Eu quero estar orando por você agora, que está ligado comigo nesse culto, porque tem pessoas ligadas comigo nesse culto hoje, que está precisando de alcançar mais de Deus. Você está precisando, você tem clamado por uma transformação dentro da sua casa. Você tem clamado porque você quer ver seu marido transformado. Você está clamando porque você tem que buscar é dele mesmo. Porque quando nós buscamos na fonte certa, nós não vamos beber água estragada. Quando buscamos na fonte certa, meus irmãos, a gente não vai beber água contaminada. Nós vamos beber a água que desce do trono de Deus, que vai saciar a nossa sede. Eu quero profetizar sobre a sua vida ainda. Feche os seus olhos. Senhor, graças te damos, ó Pai, por essa noite. Ó Deus, nós cremos no poder da palavra.
Nós cremos, ó Pai, que na medida em que as muralhas caem da nossa vida, como a impureza do coração, ó Deus, como o passado que o diabo tanto joga na cara do povo, como a incredulidade, nós estamos nos preparando passando por luta, está passando por adversidade, creia que Deus vai pegar esse material aí, ó, que você está vivendo, e que você está entendendo, não está reclamando, para trazer vitória na sua vida. Deus trará vitória na sua vida, porque Deus te ama, Ele está de olho em você. Não murmure, agradeça a Deus, engrandeça o nome dEle essa noite, porque o Senhor não esqueceu de você. E eu declaro uma palavra profética sobre a sua vida agora. Aquilo que você estava vendo até hoje como impossível, eu declaro que para Deus nada é impossível. Receba agora essa palavra profética que você está diante de um Deus que diz para você: nada vos será impossível, porque eu sou o Deus poderoso que se move sobre a tua vida nesta noite. E eu declaro a tua vitória, meu irmão. Eu declaro a tua vitória, minha irmã. Nada é impossível. Receba agora essa palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. E amanhã é outro dia, já amanheça amanhã, declarando que para Deus nada é impossível. O homem pode dizer que não dá. O homem pode dizer que não pode, mas a partir dessa live de hoje, tu vai acordar dizendo que para Deus nada é impossível. Receba agora essa palavra profética em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que te dê uma noite tão abençoada, que o amor de Deus, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, e amanhã você vai amanhecer declarando que para Deus nada é impossível. Receba essa vitória em nome de Jesus. Olha, viu como foi bom eu reclamar? A Fernanda fez um pratinho para me jantar, vocês acreditam? Beijo. Olha aqui, vou mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó. O pratinho que ela fez, tá? Não fica com inveja não, que é para mim, tá? Beijo.